Boa noite, pessoal. Estamos aqui de volta no nosso horário de sempre aqui. Eu estava recordando na minha infância e adolescência, eu sou de Poços de Caldas, a minha cidade enfrentou a gripe espanhola. E teve dois médicos com comportamentos distintos. Um fugiu da doença. Houve um enterro simbólico dele, o caixão foi jogado no rio. O outro, o doutor, acho que é Faria Lobato, se eu não me engano, ele fez o atendimento de todos, aí se tornou, entrou na memória da cidade, depois chegou até a ser até senador por Minas Gerais, se eu não me engano. Mas é essa história implacável com os que fogem, é generosa com os que enfrentam. Eu estou sabendo dos problemas do Dr. Raul Kutait, conversei com ele 3 dias atrás, quando ele estava no Rio de Janeiro. Grande médico, daqueles médicos tipo Isruge, tipo Jatene, aqueles médicos que colocam o atendimento, a responsabilidade da medicina acima de qualquer coisa aí. Vamos torcer aqui para ele sair logo dessa aí. Vamos primeiro dar um balanço aqui do... Hoje vai estar quente porque confirma um conjunto de hipóteses que nós tínhamos colocado ontem. Vamos pegar um pouquinho aqui. Isso aqui é o mapa. O mapa. Ele é muito sensível, esse mapa, ao mouse, então fica pulando que nem um condenado aqui, né? Mas vamos pegar o mapa aqui. Você tem. É interessante, né? Hoje tinha informações que começou a aumentar demais aqui em São Paulo. A questão de óbitos, inclusive 2 rapazes de 26, 27 anos. Mas quando você pega a curva, isso aqui é a curva dos Estados Unidos. Os Estados Unidos já tem 2.400 mortos. Olha a curva aqui do lado direito, aqui embaixo. A Itália, a China, que agora entrou, a Espanha, que está numa situação complicada. Quando você pega o Brasil, aparentemente você teve algum... Ainda está alto, tá alto sim, mas não está tão inclinado quanto os outros países, esses países mais afetados, obviamente. Vou pegar Irã aqui, por uma razão, pelo trabalho excepcional dos governadores, não entrando na conversa aí do Bolsonaro. Esse é o tema. Ontem nós falamos muito, hoje também ao meio-dia insisti muito sobre o que aconteceu. O governo Bolsonaro acabou, definitivamente acabou. O que ele tem hoje, quem acompanhou aí o nosso xadrez, hoje eu tento colocar a lógica que está por trás aí do fim do governo Bolsonaro, né? Quer dizer, o que ocorre? Isso aqui é o histriônico, esse é o cara que vocês elegeram. Veja bem, o poder militar tá fora. Já perceberam a fria que é? Depois eu vou dar alguns exemplinhos aí. O grupo da saúde, que eu tinha dito ontem, ele deu uma enquadrada nele. Depois tem mais informações sobre o papel do ministro, também enquadrando Bolsonaro. O grupo da economia não dá nenhuma atenção a ele, né? O Paulo Guedes é figura patética, né? O Paulo Guedes, ele sumiu, ele está com medo do pânico do coronavírus e só dá palestra online para quem? Para o mercado financeiro, né? A direita virtual, esse é um ponto relevante. Acabou. Hoje ficou só o rebotalho do rebotalho. O judiciário, a gente mostrou ontem, o judiciário, sentenças para todo lado impedindo as ações dele e a queda de braço com os governadores, o papel do Rodrigo Maia. O que a gente dizia? Você vai ter... Hoje, o que ele tem objetivamente são as seguintes coisas: acesso à rede nacional para pronunciamento, rede de fake news do gabinete do ódio e os resmungos aí desse general Alberto Heleno aí, que é um vexame, né? É um vexame esse general. A pobreza intelectual dele, ele fica no Twitter resmungando, jornalista tal falou de mim, resmungando, o cara dirigindo o gabinete de segurança institucional, que devia ter um papel central. A única coisa que importa a ele é responder aos críticos e boca. É pequeno. É muito ruim, é um sujeito que depõe aí. Mas, por outro lado, olha que coisa interessante. Então, eu tinha colocado todos esses conflitos aí. Hoje você teve 2 matérias importantes, uma na Folha,
uma no Estadão, que mostra a situação do Bolsonaro, a desmoralização total do Bolsonaro. Uma foi do general Mourão, que na entrevista foi para a Folha. Ele enfia a faca no Bolsonaro. A entrevista com um sorriso na boca, ele pergunta, não, Bolsonaro, veja que interessante. Esse negócio do Bolsonaro não revelar o teste de coronavírus. É evidente que ele está infectado. Ele é o tal assintomático aí, ou seja, não aparecem os sintomas. Então, o que ele coloca? Temos que confiar na palavra do presidente, porque se ele se deu negativo e depois aparecer que deu positivo, quando aparecer o resultado será o pior dos mundos. Ele fala, parto do princípio, isso é uma coisa muito cara para todos nós que viemos do meio militar, a questão que sua palavra tem fé de ofício. A gente só trabalha no meio militar assim. Se falei A, é porque é A. A partir do momento que vou estabelecer uma desconfiança com o subordinado ou com o superior, morre o relacionamento. Acho que se o presidente disse que deu negativo, deu negativo. E não deu negativo. Se tivesse dado negativo, ele teria mostrado. Infectou 26, 27 pessoas. Depois o hospital se recusa a entregar 2 diagnósticos. Os 2 únicos diagnósticos. Quem? Dele e da esposa. Então, digamos, a partir daí... E um outro ponto, vamos voltar a esse ponto aí, mas um outro ponto foi uma matéria boa do Estadão hoje sobre os bastidores da reunião que o Mandetta, o ministro da Saúde, teve com o Bolsonaro. Ontem a gente já tinha alertado. O Mandetta ele deu aquela declaração contra a imprensa, o Jornal Nacional ficou todo melindrado. Aliás, o Jornal Nacional ontem fez uma belíssima matéria mostrando como que o país está se unindo, né? Ficou melindrado, mas foi uma contrapartida. O que ele fez ontem, aquela exposição dele ontem, foi liquidando ponto por ponto as besteiras do Bolsonaro. A gente falou isso ontem. Hoje o Estadão disse que foi um bate-boca grande lá, que ele falou para o Bolsonaro que se o Bolsonaro falasse qualquer coisa contra a saúde pública, que ele iria desmentir o Bolsonaro. Esse ministro está saindo, tá interessante, está interessante. O amigo e o colega, assim, não esqueça de dar o seu like, não esqueça de se inscrever também. Então, digamos, houve um enquadramento em todos os níveis. Então, hoje o Bolsonaro fala o seguinte, vamos soltar uma medida provisória para... nós vamos falar também sobre o governo do Estado. O Bolsonaro disse que vai soltar uma medida provisória para liberar trabalho, tudo. Não vai passar, acabou. Sabe aquelas histórias, aquelas piadinhas lá atrás, lá do sujeito que puxa o revólver, o outro fala, vou fazer xixi no seu revólver. Virou assim, acabou o governo. Efetivamente. E por acabar o governo, a única coisa que sobrou ao Bolsonaro foi fazer as lives dele, fazer as irresponsabilidades dele, usando o cargo de presidente da República. Então, isso aqui é uma coisa inacreditável, rapaz. Isso aqui é ele hoje... contaminando todo mundo aí. Tem que trabalhar assim, prestar atenção nisso. Trabalhar no país vai falir. Tem que trabalhar no país vai falir. Abre as igrejas, pelo amor de Deus. Abre as igrejas, por favor. Não vamos aglomerar, olha ele. Na igreja católica também. Bom, o que significa todo esse carnaval? O que significa todo esse carnaval? Ele dobrou a aposta, ele não tem mais força nenhuma, não tem mais institucionalmente força nenhuma. O que ele fez aí foi outro crime, efetivamente. Outro crime. Ele junto o povo, falando, vamos fazer aglomeração. Ele aglomera, ele estando com suspeita fundada aí de estar positivo, reúne-se com esse pessoal. Então não tem como escapar lá na frente, esse que é o ponto central. Não tem como escapar lá na frente de um julgamento criminal, não tem como. Então quando ele entra nesse jogo aí, é para tudo ou nada. É para tudo ou nada. Então vamos um pouquinho aqui para... Vamos pegar alguns pontos relevantes do que está acontecendo com os governadores.
É bem interessante essa questão com os governadores, porque até o fraquíssimo Zema, governador de Minas, Romeu Zema, acabou se curvando aos fatos. Minas Gerais estará em estado de calamidade pública, em que eu assumo mais poderes do que aqueles que teria numa condição de normalidade. E isso se faz necessário devido a nós estarmos vivendo uma situação excepcional, uma situação em que medidas que nunca foram tomadas na história do Estado e até mesmo do Brasil serão tomadas neste momento. Com essa medida de calamidade pública, eu passo a ter condição de tomar medidas que afetam todo o Estado. Essa blá 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 dele, mas a demora dele aí em atuar é uma coisa... É muito fraco, mas faz parte dessa geração aí de políticos aí que assumem sem nenhuma... Simplesmente foi pelo clamor popular em relação ao antipetismo, aí, a antipolítica aí. São os filhos do Luiz Roberto Barroso aí, né? Mas é interessante, um outro caso extremo aí é o caso do Pará. O Pará simplesmente resolveu criminalizar, e está certo aí, criminalizar quem estava organizando passeatas. Então, organizou passeata, é suspeito de crime. Então, houve uma ação da polícia, levou os organizadores, até descobriu que um tinha 5 anos de PVA nas costas, aí, levou detidos. E é muito interessante, rapaz, quando você pega o Pará, deixa eu ver se eu acho aqui, que vocês vão ver aqui. Os que foram detidos, que faziam todo... Quer dizer, quem foi detido lá vai responder por organização criminosa. Agora, foi interessante, deixa eu ver se eu acho aqui a folha. É interessante a maneira como essas figuras foram para a delegacia. Isso aqui são, veja só, isso aqui são os que pediam tudo aberto aí, comércio aberto. Na hora de ir para a delegacia, álcool... máscaras. Esse é o pessoal que restou para o Bolsonaro efetivamente, né? É o submundo efetivamente. É o submundo. Aliás, o pessoal está brincando que o Zema hoje teve, na CNN, tinha uma jovem comentarista aí, a Gabriela Prioli, que eles fazem contraponto. Põe ela com uma visão progressista e põe na outra ponta alguém com uma visão conservadora. E colocaram um empresário hoje lá, que era hoje ou ontem, não lembro, eu vi só... Que é de um ridículo atroz, né? Querer discutir prisão e tudo sem ter a menor informação. E ele fala, esse negócio do senso comum faz parte do bolsonarismo, porque tem que se basear em dados objetivos, né? A moça despejava aquele monte de dados objetivos, e daí entra era o maior sucesso da CNN até agora, entra o âncora, fica do lado dele. Então, mas essa é uma dificuldade danada. Quando você fala em contraponto, veja bem, antes você tinha direita, esquerda, bons argumentadores de lado a lado, cada qual com o seu discurso mais liberal, mais social e tudo. Hoje, quando você vai fazer, não, é o terraplanismo versus a ciência. O terraplanismo se baseia em quê? Se baseia em achismos e é uma coisa interessante, né? Mas vamos voltar aqui ao governador Barbalho. Ele fez todo esse movimento. Deixa eu ver aqui se não vai travar. É o problema do computador, quando tem os travamentos aqui. Mas o governador Barbalho, Helder Barbalho, filho do Jader Barbalho, ele deu uma entrevista hoje ao GGN, onde ele conta o que ele está fazendo lá e como conseguiu a adesão da população. Todos que nos assistem, a população do estado do Pará tem tido absoluta solidariedade e compreensão de que nós estamos vivendo um momento de excepcionalidade, um momento que requer que cada um de nós possa dar a sua cota de contribuição, e todos compreendem de maneira muito clara de que é fundamental nesse momento que nós possamos fazer as medidas restritivas para preservar a vida
e, ao mesmo tempo, encontrar caminhos que possam dar condição para que a sobrevivência financeira das pessoas possa ser assegurada. Bom, aqui no canal do GGN, da TV GGN, tem a entrevista completa dele. É uma entrevista em que ele conta todas as medidas que estão sendo tomadas. Agora, uma parte interessante que conversei com outras fontes lá, eles estão fazendo o tracking, né? Aquele acompanhamento diário de como que a opinião pública do Pará está recebendo. E está dando, assim, 60% condenando as atitudes do Bolsonaro, né? 60%. Uns 20%, 30% aí sem opinião, e uma parte que são os bolsonaristas aí, que se reduziu a isso aí, né? Não tem mais aí, não tem mais... a direita informada pulou fora. Então o Bolsonaro é isso. Então o que ele está fazendo? A única arma que ele tem é tentar arrostar o confinamento aí, mas arrostar sem ter força institucional. Ou seja, não consegue mais, a saúde já tem sob controle a política de saúde, os governadores fizeram um bom cerco, aí o judiciário cercou, Ministério Público, entraram aí 12 procuradores aí com as... espero que o Ailton Benedito, esse pessoal bolsonarista do Ministério Público, reflua um pouco agora também, tem um mínimo de bom senso, né? Mas então o cerco se deu em todos os níveis. E daí o que ele faz? Não adianta, a família ela não tem noção estratégica nenhuma, ainda bem, aliás, né? Ainda bem. Então você tem, aliás, seria bom ver quem é que... Eu tinha comentado que 2 dias atrás aí apareceu, na publicidade aqui do GGN, apareceu Olavo de Carvalho. Quem será que está bancando essa campanha? Provavelmente é o velho da Havan, que acabou... Tá mais perdido também, né? Então, digamos, o jogo ficou então nesse nível. Os governadores estão articulados, até o Zema, que estava vacilante aí, eles estão articulados, tem um da Roraima, não sei onde, é um pessoal bem inexpressivo fora, estão articulados em grupos de WhatsApp, reuniões diárias, estão acatando as recomendações do Ministério da Saúde, que ouve. Esse pessoal da saúde, eu vou te falar, é fogo. Passaram por todos os governos, desde lá de trás, sempre mantendo o compromisso, é o Partido da Saúde, compromisso com a saúde. Aliás, eu recomendo enormemente assistir a entrevista que eu fiz com o pessoal da Fiocruz, de uma maneira geral, a maneira que se tem de montar política industrial no país aí em cima do complexo da saúde, né? E a maneira, um ponto relevante, que vocês também vão ver aqui nas entrevistas, é o pessoal de sociologia, lá em Minas, do CDPLAR, da Universidade Federal de Minas Gerais, se articulando com vários colegas do Brasil inteiro para pegar os dados socioeconômicos e trabalhando e levantando esses dados. Ou seja, está falando de população velha, quais as regiões do Brasil que tem mais população de idade. Está falando em tirar as crianças voltarem para a escola, como é que são os lares aqui no Brasil, na periferia e no centro, a convivência, quantas pessoas vivem nas casas. Todos esses indicadores que são essenciais para o planejamento público e para a discussão política, eles vão levantar. Nós já estamos montando uma parceria com eles. Aí essa parceria vamos trazer todas as informações deles aí, publicar no GGN aí, tá? E vamos pegar mais um ponto aqui, esse ponto é importante aqui que eu vou trazer para vocês. O GGN também está entrando num projeto que é dos mais relevantes, aí, que é o seguinte: esse projeto Vozes do Silêncio contra a Violência do Estado. O ano passado teve uma passeata linda lá no Ibirapuera, com parentes, amigos, lembranças das vítimas, e mais do que nunca é importante. E daí no dia 31 vai ter um conjunto de eventos aí durante todo o dia, um conjunto de eventos visando relembrar o que houve naqueles tempos aí, dos quais o Bolsonaro é filho direto. O Bolsonaro estava envolvido até o pescoço com aquele pessoal.
esse desapreço pela vida e tudo que ele tem, essa falta de respeito absoluto, aí vem daquele período mesmo, que criou sociopatas, aí criou esses homens do porão, que depois se desdobram em milícias, tudo isso, sem nenhum respeito pela vida, né? Então vamos pegar algumas coisas aqui. Tem uma coisa interessante, parceria entre a universidade, o MST e a prefeitura de uma cidade de Santa Catarina para produzir álcool 70. Aliás, eu não conferi, mas tem alguém que estava reclamando que o Jornal Nacional, falando hoje aí dessa parceria, não menciona o MST. Gente, vamos parar com essas coisas aí aí é terrível também, né? Aí é terrível. Bom, tem um conjunto de opiniões, eu preciso juntar as áreas psiquiátricas desse hospício. O ministro fala uma coisa, o presidente fala outra. Realmente é um hospício sem tamanho, Mas, digamos que o Jornal Nacional, eles são bons, né? Eles são bons. São muito prejudicados, às vezes, pela linha política. Ontem, o levantamento que fizeram do esforço nacional de guerra, para enfrentar a solidariedade, os governos de Estado, as ONGs, a questão das favelas, a solidariedade, mas você vê onde que pegam as coisas. Hoje tem notícias que o pessoal de favela vindo para a cidade por falta de recursos, Paulo Guedes, Bolsonaro e essa ineficiência absurda do governo, e falta de vontade efetiva. Falta de vontade. O Guedes ontem foi num seminário, hoje de manhã, nem lembro, um seminário da XP, vai falar para mercado, que nem o rapaz da Secretaria do Tesouro. Daí ele fala, precisamos acudir os desempregados, e em termos de medida objetiva, nada. Ou seja, pega as pequenas empresas quebradas, aí, médias empresas, e diz o seguinte, se vocês mantiverem por 2 meses o emprego, nós emprestamos dinheiro para você pagar salário. Qualquer outro país, o governo ele banca a folha de salário. Banca 2 meses, 3 meses a folha de salário. Daí quando vai falar todas as restrições aí para Bolsa Família, é um pessoal sem nenhuma acessibilidade, eu não digo acessibilidade humana não, que isso aí não tem efetivamente, né? O Guedes ele tem colocado aí a maneira como ele vê empregada doméstica e tudo, uma dose de preconceito que... Mas é do ponto de vista econômico mesmo, né? Nem por aí acaba andando, né? Bom, queria agradecer aqui a Maria Godoy, o pessoal que está... O Romualdo Santos também, Sandra Nunes, e vamos aqui a parte final do nosso... Muita gente fala, como que você vai enfrentar em casa toda essa questão de ficar 2, 3, 4 semanas, em casa, está sendo assim, ó. Autorizei você me filmar. Vem ali, pai. Eu quero ver quem trouxe um copo de suco pra cá e não lavar, hein? Vai ter comigo, hein? Vai ter comigo. Isso aí é uma... É o seguinte, navegantes? Isso aí é uma pastiche em cima de uma série, de filmes aqui que estão passando aqui. Minha Mãe é uma peça, uma coisa que é muito interessante. Estava vendo agora um dos filmes aí, a mãe tem o filho gay que se casa, tem filhos e tudo, e o orgulho dela de falar, vocês estão dando exemplo para o Brasil, exemplo de tolerância. Isso aí é muito importante nesses momentos aí que a solidariedade passa a ser um ponto essencial. A solidariedade passa a ser um ponto essencial. E nós vamos conseguir aí, e eu trago agora uma surpresa para vocês, a vida digital. Eu estou trazendo aqui alguns saraus aqui que eu estou gravando, mas o meu programa ainda não tá, o som quando entra o violão e tudo não fica muito bom não. Eu até preciso pedir umas dicas aí mas vamos terminar o nosso domingo aí com bola para... E tem um aqui que pergunta...
Pois é, entreguei a Eugênia aqui com... Ué, entreguei com o vídeo aí da minha mãe uma peça, né? Mas tem muita gente agora aí, essa vida digital, a questão da vida digital, o Ângelo pergunta, quando que você vai fazer um som com o seu cavaco? Isso é um desprestígio, eu toco bandolim. O pessoal brinca que cavaco é bom para presidiário, porque a mão fica juntinha, então você pode ser algemado, né? Isabel, menciona aqui os meios de contribuição. Não, aqui é só ser assinante do GGN aí, e daí tem os instrumentos aqui. O Osmar fala, força, precisamos do senhor na luta contra o fascismo. Não, tá todo mundo, nós somos bola para frente mesmo. Hoje eu fiz uma reunião online, obviamente, com a filharada, todo mundo bola para frente. De vez em quando bate um pouco de desencanto, assim, mas aí um olha para o outro, assim, a gente olha a pequenininha da família. Então, Maria José Mendes disse que o marido toca violão e cavaquinho. Ué, grava aí, manda pra gente aqui, que nós vamos começar... Eu tenho jogado ao longo do dia, eu tenho jogado alguns vídeos de Facebook e tudo aí, que tem o pessoal que está produzindo coisas bem interessantes. Mas nós vamos ficar aqui com um som de primeiríssima, gravada em termos digitais. Cada um no seu canto, olha o que saiu. Aí foi a Daniela Spillman, que é uma... Nós já colocamos alguns vídeos dela aí, umas rodadas que a gente fez aqui em São Paulo. Olha que maravilha. E com esse som aqui, eu mando um grande abraço para vocês e até amanhã. Thank you.